Por que que, quando a gente fala de as grandes guerras, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, por que que, por que que elas são consideradas, tipo, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, sabe? Por que que antes não teve não existiu antes outras guerras gigantes também? Foram as Existiu. maiores? Como é que é isso, cara? Bom, existiu um outro conflito que pode ser considerado a verdadeira Primeira Guerra Mundial, né? A Guerra Zero. A guerra, a guerra menos um foi a Guerra dos Sete Anos do século XVIII, dos anos 1700, né? A Guerra dos Sete Anos, ela é desatada na Europa, né? E as potências europeias, elas se dividem em dois lados, né? Um lado inglês, um lado francês. Então, todos os outros países europeus vão se alinhar a um desses lados. E o mundo dessa época é um mundo colonial, né? Então, por conseguinte, a guerra se alastra pelos outros continentes, porque aqueles outros países são extensões daquelas potências europeias, daquelas metrópoles europeias. Então, aquele conflito europeu vai acabar se arrastando para a América do Norte e também aqui, para o Brasil, na América do Sul, né? Inclusive, assim, a notícia da guerra chega com meses de atraso ao Brasil e às colônias espanholas. E a guerra aqui na América do Sul, que vai se concentrar ali no Foz, na Foz do Rio da Prata, né? Onde hoje é Buenos Aires, Montevidéu, ali, Foz do Rio da Prata, vai se localizar ali. Então, a guerra chega com meses de atraso que os dois lados vão perceber, nós estamos em guerra, né? Por quê? Porque Portugal fica do lado da Inglaterra, a França arrasta a Espanha para o lado dela. Então, a mesma coisa acontece lá na América do Norte. E na América do Norte, você vai ter aqueles conflitos que vão levar a um redesenho da América do Norte, né? Porque a França vai perder essa guerra e ela vai ter que pagar com territórios para os ingleses. Lá Que ano é isso, cara? Mais ou menos. 1750, Tá. 1750, mais ou menos na Beleza. metade do século. O que vai acontecer? Você sabe que o Canadá tem uma província que fala francês, Quebec. E por que tem uma província que fala francês? Não faço ideia. Porque os franceses tiveram que dar ela para os ingleses. Entendeu? Porque ali era uma colônia francesa na América do Norte. E essa colônia de Quebec, ela foi passada para controle inglês como reparação de guerra, da Guerra dos Sete Anos. Entendeu? Então, isso redesenhou o mapa da América do Norte e, inclusive, cria ali as primeiras faíscas, né, que vão levar à guerra de independência dos Estados Unidos. Né? Vão criar, as primeiras faíscas vão ser na Guerra dos Sete Anos. Por que ela não é considerada propriamente assim a Primeira Guerra Mundial? Porque, foi. Teve combate no Pacífico, na Ásia, né? Então, por que não foi? Não foi porque a lógica dos exércitos, a lógica do conflito, ainda, né, é considerada uma lógica clássica, um conflito clássico. O que é um conflito clássico? É um conflito em que os exércitos são parte das coroas dos seus países. Os exércitos são oriundos das nobrezas, são controlados diretamente pela coroa através da nobreza, né? Entendo, então, não é tipo uma instituição separada ali. É meio que... Não é o exército que a gente conhece hoje, que é o exército cidadão, aquele exército de milhões de homens. É quase como se fosse uma guarda. Então você está falando de exércitos que estão na casa das dezenas de milhares de homens. Entendeu? Por quê? O que vai acontecer durante aquele fenômeno que a gente conhece como iluminismo, né? E que vai realmente culminar com a Revolução Francesa, é a instituição da cidadania, do cidadão. O cara se torna um cidadão, o elemento, né? Então, o soldado passa a se tornar um soldado cidadão. E os estados, eles passam a instituir o famoso serviço militar obrigatório.
Por quê? Porque o exército deixa de ser a extensão da mão do rei aqui, ó, né? Isso lá na época do Iluminismo. Isso, século XVIII. Então, você vai ter a transformação daqueles exércitos clássicos em exércitos nacionais, né? Muitas das monarquias europeias já eram monarquias constitucionais nessa época, né? Então, esses exércitos se tornam exércitos nacionais. Isso é uma abstração, né? Porque você descola o exército da figura do rei e você coloca o exército a serviço da nação. Né? Então, os exércitos eles atingem a casa das centenas de milhares e, posteriormente, no século XIX, dos milhões de homens. Né? Por que o exército de Napoleão Bonaparte é chamado de Grande Armée, o grande exército? Porque o exército de Napoleão Bonaparte é um exército cidadão. Então, ele instituiu o serviço militar obrigatório e ele tinha muito mais gente à disposição dele do que a França anteriormente monárquica tinha, né? Quer dizer, Napoleão também era monárquico, mas virou, né? Uhum. Mas digo, da época dos Bourbon. Então, até Luís XVI. O exército francês agora se tornou algo muito maior, né? O Grande Armée. Por isso que ele consegue realizar campanhas sozinho, né? Contra basicamente a Europa inteira. Ele foi o primeiro a fazer isso. Ele foi o primeiro a estender isso para essa escala bem grande, mas a Prússia, por exemplo, já tinha começado a fazer esse movimento alguns anos antes, e durante esses conflitos as outras nações, né, reagindo àquela realidade, também fizeram a mesma coisa e tiveram uma expansão também bem grande dos seus exércitos. Tanto que a realidade do século XIX já é algo diferente. Já é de exércitos nacionais fazendo a guerra. A gente nota no meio do século, grandes conflitos, como a Guerra Civil Americana e a própria Guerra do Paraguai, que são exércitos nacionais. O Brasil tem, assim, o seu exército realmente, como ele é conhecido, como ele é formatado hoje, a origem dele está na Guerra do Paraguai, porque a origem dele está nos corpos de voluntários da pátria, formados no estupim da Guerra do Paraguai. O anúncio da guerra deu início a essa campanha nacional, né, por voluntariado, e muita gente se voluntariou para constituir esses corpos de voluntários da pátria que agigantaram o exército em pouco tempo. O exército era pequenininho, coisa de dezenas de milhares, como eu te falei. Então, em pouquinho ele centenas de milhares. Né? Então, foi esse o quantitativo de tropa que foi combater no Paraguai. A mesma coisa nos Estados Unidos. Né? E para o final do século XIX, você tem a segunda Revolução Industrial, né, que vai introduzir a combustão interna, né, que vai introduzir o uso, né, siderúrgico, a siderurgia em larga escala, e que vai também introduzir os veículos motorizados. Tá? Então, é nesse período aí da segunda Revolução Industrial que dois países europeus vão se unificar, que é a Alemanha e Itália. Os dois últimos grandes países europeus que ainda eram fatiadinhos, né, em principados, pequenos domínios, vão se unificar em 1870, a Itália, 1871, a Alemanha.